Olá, meu nome é Leda e com muita alegria estou aqui com vocês para realizar esse Evangelho no Lar. Eu sou uma trabalhadora voluntária da Coligação Espírita Progressista e o Evangelho no Lar nos permite um entrosamento muito maior com o nosso plano espiritual. Então, qual é o objetivo de fazer o Evangelho? O objetivo é de você fazer um estudo do Evangelho dentro da sua casa, num dia específico da semana. Então, seria muito bom se você pudesse convidar os seus parentes, seus familiares, pessoas que moram próximo de você, que você acha que gostaria de fazer esse Evangelho junto com você e fizessem juntos. Escolham sempre um dia da semana específico e um horário pré-determinado. Então, vou citar um exemplo, tá? É só um exemplo. Você escolhe o dia que você achar melhor. Segunda-feira, 9 horas da manhã. Então, segunda-feira, 9 horas da manhã, você reúne essas pessoas e com um Evangelho no Lar ou um outro livro educativo. Então, sempre com a doutrina espírita, você vai fazer a leitura desse livro e vai depois fazer um pequeno comentário, assim como nós fazemos aqui. É importante também que você sempre pegue um copinho com água. Quem não pegou, vai até lá a cozinha, pega um copinho com água, traz um copinho com água, coloca ao seu lado e nós vamos fazer juntos o Evangelho de hoje. E o Evangelho resume-se em fazer uma prece inicial, leitura do Evangelho, a explicação desse Evangelho. Aqui no nosso Evangelho no Lar, nós ainda vamos fazer uma leitura complementar. Mas na casa de vocês, se vocês não quiserem fazer a leitura complementar, vocês podem fazer só a leitura do Evangelho do Lar. É bem importante porque o plano espiritual, ele vai determinar aquele dia específico e o horário específico que você determinou para que ele venha à sua casa para fazer junto com você o Evangelho no Lar. Então, para a gente começar o nosso Evangelho de hoje, vamos fechando nossos olhos, vamos elevando o nosso pensamento, vamos fazendo uma prece espontânea, pedindo ao plano espiritual maior que esteja conosco ao nosso lado, que possa nos abençoar, que possa abrir o nosso coração e a nossa mente para os ensinamentos de Jesus e que juntos nós consigamos estar em sintonia com o plano espiritual maior, que possa a nossa mente compreender as lições do Mestre Jesus e que possamos internalizar essas lições e que essas lições possam nos acompanhar durante todos os dias, que nós possamos encontrar oportunidades para aplicar as lições aprendidas. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, hoje é o capítulo 23, nós vamos falar sobre os itens 7 e 8. E o título é Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Disse a outro, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Isso está em Lucas, no capítulo 9, versículos de 59 a 70. O que podem significar estas palavras? Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos? As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas, não podiam conter censura àquele que considerava um dever de piedade filial
ir sepultar seu pai. Tem, no entanto, um sentido profundo que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida, é a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte que comparada ao esplendor e à atividade da outra. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual se sente ele feliz em libertar-se. Então, o corpo, gente, é uma restrição que nós temos e que nós nos sentimos presos. Então, aqui ele fala que na passagem para o mundo espiritual, se sentimos felizes em libertar do nosso corpo. O respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspire, mas é, pela lembrança, o espírito ausente quem o infunde. Ele é análogo àquele que se vota aos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Era isso que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Jesus lhe ensina, dizendo: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Então, o que Jesus queria dizer com deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos? Então, essa passagem, ela é bem importante, porque um dos discípulos de Jesus fala: Senhor, permita que eu vá primeiro enterrar meu pai. Então, à primeira vista, a resposta de Jesus, ela pode parecer um pouco dura e até mesmo insensível. Afinal, enterrar um ente querido é um ato de amor e de respeito. Mas, como sempre, Jesus fala em profundidade na nossa vida espiritual. Ele não despreza os sentimentos humanos, mas ele aproveita cada momento para ensinar algo. E quando Jesus se refere aos mortos espiritualmente, ou seja, aqueles que vivem apenas para as coisas materiais, sem consciência da vida espiritual, essas pessoas, elas estão vivas dentro do corpo, mas elas estão adormecidas para as realidades do espírito. Elas vivem presas no imediatismo, às convenções sociais, aos valores do mundo, sem enxergar além disso. Então, portanto, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos significa não deixar que as obrigações puramente materiais nos afastem da missão espiritual. Então, Jesus, ele está nos convidando ao despertar da alma. E quando o chamado chega, muitas vezes nós somos tentados a adiar. Então a gente fala assim: quando eu me aposentar, eu vou me dedicar ao bem. Quando eu resolver a minha vida material, aí sim eu vou ter tempo para fazer o evangelho, para estudar o evangelho. Ou muitas vezes a gente fala: mais tarde, quem sabe eu vou conseguir fazer algo pelas outras pessoas, eu vou fazer o bem. Mas o Jesus, ele nos fala: segue-me agora. É uma vivência, é um convite para essa vivência de amor, da caridade, do perdão. Ele não pode ser adiado indefinidamente. A transformação interior não espera as condições ideais, pois o tempo de despertar é hoje, é agora. Jesus, ele não pede para que a gente abandone as nossas responsabilidades familiares, profissionais ou sociais.
mas ele pede sim para que nós não nos escravizemos por ela, a ponto da gente esquecer o mais importante, que é a nossa alma, né? O nosso espírito. A verdadeira vida está além da matéria. É possível sim enterrar nossos mortos, cuidar da família, trabalhar, viver com dignidade, mas com o coração sintonizado nos valores eternos. Jesus, ele diz que é escolher viver com consciência, com propósito, com amor. É deixar o automatismo das rotinas vazias e assumir a direção da própria existência com responsabilidade espiritual. Quantas vezes nós estamos vivos, mas vivendo como mortos? Quantas vezes nós enterramos nossos ideais, o nosso tempo, a nossa fé, sob o compromisso do mundo? Então Jesus nos chama à vida plena e o Espiritismo nos convida a entender que a verdadeira existência é a do espírito imortal. Então, para a gente elucidar um pouquinho mais a nossa lição de hoje, eu vou ler no livro Crônicas de Além-Túmulo. E as Crônicas de Além-Túmulo, eu escolhi a passagem de Richer. Charles Richer, ele foi um médico fisiologista francês, metapsiquista, também era aviador e escritor. E ele nasceu em 1850 e morreu em 1935. Então, essa passagem de Richer foi escrita no dia 21 de janeiro de 1936. Então, conta-se que Jesus, ele tomou lugar no tribunal da sua justiça, examinando os documentos que se referiam às atividades das personalidades eminentes na Terra. Ele chamou o anjo e perguntou: nos meados do século findo, partiram daqui diversos servidores da ciência, e eles prometeram trabalhar em meu nome no orbe da Terra, levantando o moral do homem e suavizando-lhes as lutas. Aí ele fala assim: lembras-te daquele que era aqui um inquieto investigador com as suas análises incessantes e que se comprometeu a servir aos ideais da imortalidade, adquirindo a fé que sempre lhe faltou? Aí o anjo responde: Senhor, estás pensando no Charles Richer, reencarnado em Paris em 1850 e que escolheu uma notabilidade da medicina para lhe servir de pai? Aí Jesus responde: justamente. Apesar de sua sinceridade e da sua nobreza, Richer não conseguiu adquirir os elementos de religiosidade que fora buscar em favor de teu próximo. Tens conhecimento dos favores que o céu há de lhe adjudicado nos transcurso da sua existência? Aí o anjo responde: tenho sim, Senhor. Todos os vossos mensageiros lhe cercaram a inteligência e a honestidade com o halo da sua sabedoria. Dessa assistência constante lhe nasceram os poderes intelectuais. De 1877 a 1884, Richer publicou estudos notáveis sobre a circulação do sangue, sobre a sensibilidade, sobre a estrutura das circunvoluções cerebrais, sobre a fisiologia dos músculos e dos nervos, perquirindo os problemas graves do ser, investigando no círculo de todas as atividades humanas, conquistando para o seu nome a admiração universal. E Jesus pergunta: e em matéria de espiritualidade, que lhe deram os meus emissários e de que forma retribuiu o seu espírito a essas dádivas? Então o anjo respondeu: neste particular, Senhor,
Todos os portadores das vossas graças levaram as sementes da verdade à sua poderosa organização psíquica, a fim de que ele afirmasse as realidades da sobrevivência. Porém, apenas conseguiram que ele escrevesse o Tratado da Metapsíquica e um estudo proveitoso a favor da concórdia humana, que lhe valeu o Prêmio Nobel da Paz em 1913. Então, depois, Richer, no leito de morte, já com as pálpebras cerradas, na posição derradeira a caminho da sepultura, o seu espírito inquieto de investigador não dormiu o grande sono. Richer abre os olhos para as realidades espirituais que lhe eram desconhecidas. Reconhece-se no mundo dos verdadeiros vivos, no mundo da espiritualidade. Richer, exclama o Senhor. Então, o Senhor está conversando com Richer. Por que não afirmaste a imortalidade e por que desconheceste o meu nome no teu apostolado de missionário da ciência e do labor? Abri para você todas as portas de ouro que te poderia reservar sobre o mundo. Perquiriste todos os livros, aprendestes e ensinaste, fundastes sistemas novos do pensamento à base das dúvidas dissolventes. 85 anos se passaram, esperando eu a tua honestidade em reconhecer esperando eu que a tua honestidade me reconhecesse sem que a fé desabrochasse em teu coração. Todavia decifraste com o teu esforço abençoado muitos enigmas dolorosos da ciência do mundo. E em todos os teus dias representaram uma sede grandiosa de conhecimentos. No entanto, meu filho, eis que a tua razão positiva é inferior à revelação divina da fé. Experimentaste as torturas da morte com todos os teus livros e diante dela desapareceram os teus compêndios, ricos de experimentações no campo das filosofias e das ciências. E agora, premiando os teus labores, eu te concedo os tesouros da fé que te faltou na dolorosa estrada do mundo. Sobre o peito do abnegado apóstolo deste do céu um punhal de luz opalina, como um venápulo maravilhoso de luar indescritível. Richer sente o coração tocado de luminosidade infinita e misericordiosa, que as ciências nunca lhe haviam dado. Seus olhos são duas fontes abundantes de lágrima, de reconhecimento ao Senhor. Seus lábios, como se voltassem a ser os lábios de um menino, recitam o Pai Nosso que estás nos céus. Formas luminosas e aéreas arrebatam-no pela estrada de éter da eternidade. E entre prantos de gratidão e de alegria, o apóstolo da ciência caminhou da grande esperança para a certeza da divina imortalidade. Então, nesta leitura, da vida de Richer, então a gente pode observar que a gente pode fazer muito. Muitas vezes a gente fica esquecido, adormecido e faz pouco. E que a gente deve aproveitar esses momentos que estamos aqui encarnados, não só para nos melhorarmos espiritualmente através da nossa reforma íntima, mas também de fazermos o bem, de levarmos a passar a palavra de Jesus àqueles que querem ouvi-la. Então, tomemos cuidado para não sermos aquelas pessoas que são os verdadeiros chatos e que querem somente falar sobre a sua doutrina, mas sim de encontrar oportunidades para que a gente possa usar os ensinamentos de Jesus e através dos nossos atos nós estaremos passando os ensinamentos de Jesus às outras pessoas. Então, vamos agora
acalmando o nosso corpo, o nosso espírito, e vamos fazer as vibrações espirituais àquelas pessoas que precisam muito das nossas vibrações. Pedimos, Senhor, em especial, que leve nossos melhores sentimentos de amor, de paz, sentimentos puros, envolva todo o nosso planeta Terra, que nós possamos vibrar por todos os povos, principalmente os povos em guerra, possamos vibrar por todas as pessoas que sofrem com fome, sede, frio, calor, por privações de ordem físicas e morais, por aqueles que não têm um lar, pelas crianças abandonadas, pelas crianças nos orfanatos, nas ruas, por todas as crianças do Brasil e do mundo. Vibramos pelos governantes de todos os povos, para que possam levar os povos à paz mundial. Vibramos, Senhor, por todos aqueles que se comprazem em fazer o mal, por aqueles que estão presos nos vícios lícitos ou ilícitos, por aqueles que ainda não conhecem os ensinamentos de Jesus, pelos que estão encarcerados. Pedimos, Senhor, que leve a todas as pessoas sabedoria, inteligência, para que escolham as melhores oportunidades para usar a sua encarnação aqui na Terra da melhor forma possível, para que possam evoluir moralmente e assim melhorando também o nosso planeta, que precisa evoluir. Vamos então levando também os nossos melhores sentimentos, nossos melhores sentimentos de amor, de paz, a todos aqueles que trabalham pelo bem, todos os trabalhadores de bem, a todas as igrejas, as casas de caridade, em especial a Coligação Espírita Progressista, que nos acolhe, que cuida de nós, a todos os seus trabalhadores. Vibramos, Senhor, por todos os nossos parentes, os nossos amigos, pela nossa casa, onde moramos, o nosso lar. Vibramos também por nós mesmos, para que a gente tenha sempre força, fé, coragem para seguir os caminhos de Jesus. E que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, vamos também, aproveitando a oportunidade, para convidar vocês para conhecer a Coligação Espírita Progressista na Rua Batuíra, número 297, na Vila Moraes. Nossa casa, ela está aberta às terças e quintas e também aos sábados. E pedimos a todos que, se puderem, que façam doação de alimentos. Então, a doação de alimentos, nós pedimos sempre arroz, açúcar, fubá, macarrão, feijão, sal, farinha de mandioca e molho de tomate. A nossa casa, ela contribui com 50 famílias, quase 50 famílias, e para fazer essa doação da cesta básica. Agora, se você não quer ir até a casa, mas quer fazer a doação, você pode fazer uma doação por Pix. Então, o nosso Pix é o nosso CNPJ, é 53832 960 1000 ao contrário, -84. Vou repetir, 53832 960 0001-84. E você coloca lá no Pix, na descrição, cesta básica, qualquer valor, tá? E esse dinheiro vai ser revertido para a cesta básica. Então, estou muito feliz de ter vocês comigo durante esse período. Espero encontrar com vocês no nosso próximo Evangelho no Lar. E que fiquem todos com a paz de Jesus.
Que assim seja. Muito obrigada pela companhia. Até mais.